Respondendo as perguntas que me enviam via o WhatsApp. Gesley, gosto muito do canal e vejo que você se perde um pouco quando fala de Umbanda e Quimbanda. Ou eu ainda não entendi sua lógica. Pode explicar melhor quando elas se unem ou se separam espiritualmente? Sou Kelly, sou membro do canal, estou lendo seu livro e estou amando. Kelly, vamos lá. Acho que eu entendi sua pergunta. Sobre a questão de Umbanda e Quimbanda, quando elas se misturam, quando elas estão juntas, quando elas se separam. Creio que é isso, né? Caso não for isso, você repita a pergunta em outro momento, que eu vou gravar outro vídeo. Vamos lá. Não tem como esclarecer a parte espiritual sem a parte histórica. E eu tenho vários vídeos aqui já contando a parte histórica, mas vou dar um breve resumo. No passado, tudo era uma coisa só, era a macumba, que surgiu dentro da cabula. Então, principalmente em Bahia e no Rio de Janeiro, basicamente mais o foco é no Rio de Janeiro, porque é ali que vai ter esse fenômeno político-social acontecendo, nós vamos ver a macumba. Tudo era macumba, não importa o que você fazia, era macumba, pronto, acabou. Quando a Federação Espírita resolveu separar o que é coisa boa e coisa ruim, pegaram tudo que era legal, branco, na macumba e transformaram na Umbanda. E o que sobrou virou um fenômeno de resistência que nós vamos chamar de Quimbanda. Então, o Quimbanda é o fenômeno de resistência contra essa separação da macumba, enquanto a Umbanda seria a parte purista, elitista da macumba. Então fica a macumba sumida, desaparecida, como um elo perdido. Surge então a Quimbanda e a Umbanda. No decorrer do tempo, muitas coisas vão se misturando, principalmente porque a Federação Espírita não entendia de macumba e ela teve que ir se consertando ao passar do tempo. O exemplo é a falta da linha da esquerda, da manifestação de compadre e comadre nas próprias tendas do Zélio Fernandino de Moraes, que depois de algumas décadas passou a aderir a essa linha porque viu a necessidade da manifestação delas. Enquanto a Quimbanda, naquele mesmo período, não tocava para criança, caboclo ou preto velho, porque não queria ter a sua imagem ligada à Umbanda, focando então o culto a africanos, a indígenas e também a compadres, a comadres, ficando, claro, muito mais focados em compadres e comadres, e para suprir a lacuna, da mesma forma que houve a lacuna do outro lado, também houve na Quimbanda, eles vão e se aproximam da magia ibérica europeia, trazendo vários deuses pagãos demonizados para compor ali o seu culto. Aí surge a Quimbanda luciferiana, a Quimbanda satanista e tudo mais. Então você percebe que existe um fator histórico, social, político que justifica a separação da Umbanda e da Quimbanda, que no passado era tudo macumba. É por isso que eu gosto de falar macumba, somos macumbeiros, porque nós fomos separados, foi uma estratégia política nos separar. Eu só falo de Umbanda e Quimbanda quando eu realmente quero especificar que é Umbanda, o que é Quimbanda dentro da modernidade. Mas quando eu falo no passado, ou sobre tradições originais, você pode reparar que eu sempre falo macumba. Mas nós devemos resgatar isso falando que sim, somos macumbeiros, nós praticamos macumba, porque hoje está tudo misturado novamente. A única coisa que nos separa é uma placa. Na Umbanda se pratica muita coisa da Quimbanda, e na Quimbanda se pratica muita coisa na Umbanda, e graças a um Zamba, a um Pungo Tulendo, essas coisas estão acontecendo porque é natural que tudo que é original volte para o centro. Então a macumba está sendo resgatada de pouquinho a pouquinho, e muitos sacerdotes tradicionais estão se levantando para que isso aconteça de forma saudável, e eu sou uma dessas pessoas. O que nós devemos ter em mente agora na parte espiritual é que muitas pessoas, templos, terreiros, têm dogmas diferentes. Isso pode variar não só porque é Umbanda ou porque é Quimbanda, mas também pelas vertentes que existem dentro dessas separações. Então tem várias vertentes de Quimbanda, tem várias vertentes de Umbanda, e muitas dessas vertentes conflitam entre si. Então não existe somente o conflito entre a Quimbanda e a Umbanda.
Existe o conflito entre elas dentro dos seus próprios segmentos. O que eu aconselho é o quê? Procure aquilo que mais faz o seu coração ressoar com muita razão. Não vá pela emoção, porque pela emoção você acaba caindo em muitas armadilhas por aí, porque se tem uma coisa que charlatão sabe fazer é trabalhar as suas emoções. Eles sabem muitas técnicas de persuasão, eles fazem muita magia de manipulação para poder te enganar. E depois que ele pegou o seu lindo dinheirinho, acabou. Tudo muda. Você vira somente um número para ele. E é claro, um saco de dinheiro vazio. Ele já te roubou e aí é tarde demais. Isso acontece na Umbanda também? Acontece. Tem muito charlatão dentro da Umbanda que utiliza de várias manipulações para roubar pessoas. Tem até um carequinha famoso por aí que já fez vários absurdos, muita gente passa pano, mas economicamente ele é um charlatão porque ele usa de muitas manipulações para tirar o dinheiro dos umbandistas que acreditam no que ele fala e no fim ele somente está cometendo crimes dentro do Código Penal que se diz ser charlatanismo. Então nós devemos ficar muito espertos e ir pela razão. Como é que então que se separa? Basicamente o que nós temos modernamente é a quimbanda vai trabalhar muito a banda de esquerda, que é a manifestação dos compadres e das comadres, os vulgos, exus e pombogiras. Já a banda de direita, o que seria a Umbanda, vai trabalhar mais a banda de direita, mais a questões espirituais, focada no desenvolvimento espiritual, mediúnico, focado na caridade, no acolhimento, no socorro e na cura. Eles vão trabalhar mais com os pretos velhos, as crianças, os caboclos, os marinheiros, alguns guerreiros, ciganos, orientais e muitas outras entidades. Essa é a única diferença que você vai ter. Na quimbanda, por exemplo, você vai ter mais liberdades e menos dogmas. Na Umbanda, menos liberdade e mais dogmas. Isso é bom, isso é ruim? Eu não sei, vai depender de você. Existem pessoas que precisam de um pouco mais de liberdade. Tem outras pessoas que não precisam. Eu creio que as duas tradições podem sim ser trabalhadas juntas. Você pode frequentar os dois ambientes. Se for no mesmo local, melhor ainda. O que você tem que ter em mente é que uma trabalha o seu espírito de uma forma e a outra trabalha o seu espírito de outra forma. Uma trabalha o seu social de uma forma e outra trabalha de outra forma. Mas as duas vão propor cura para você. Mesmo a quimbanda luciferiana, nagô, malê, bacongo, não importa a quimbanda que seja, ela tem um propósito de cura. Claro que eu estou falando de tradições, não de charlatões. A mesma forma é a Umbanda. A Umbanda verdadeira, a Umbanda levada a sério, ela tem muitas propostas de cura. E não somente curas para os consulentes, mas também para as pessoas que estão lá dentro. Eu acho que quando você procura um terreiro de Umbanda ou Quimbanda, o que você tem que procurar saber é o que ele tem a oferecer para você. Parece egocêntrico, mas é necessário. Você é uma ferramenta que precisa também de manutenção. Você não está nesse mundo somente para doar. Você também precisa receber. É por isso que você tem um sacerdote. Você precisa de uma sacerdotisa. E esses sacerdotes, essas sacerdotisas também têm que ter os deles. Caso contrário, é uma corrente sem início. Tem que ter uma corrente infinita, cada um se cuidando com o outro. Eu tenho os meus sacerdotes que cuidam de mim, enquanto eu cuido dos meus. E os meus têm os seus próprios filhos de santo que cuidam, e assim sucessivamente. Porque nós somos uma corrente onde um colabora com o outro. Isso na Umbanda, isso na Quimbanda e também em outros cultos que eu pratico paralelamente, que eu não gosto de falar aqui, porque eu não gosto de misturar as coisas. Esse canal é só para falar de Umbanda e Quimbanda, e assim eu pretendo continuar. O que nós devemos ter em mente não é se a Umbanda faz o bem e a Quimbanda faz o mal. Tem muita gente na Umbanda que faz o mal e muita gente na Quimbanda que faz o bem. Então, essa moral, essa dualidade, esse maniqueísmo, de fato não existe. Isso foi uma falácia do passado, mas não cola mais hoje em dia. Na Quimbanda, faz-se o bem, também faz o mal, prega-se a justiça. Na Umbanda, faz o bem, faz o mal, também prega a justiça. A diferença é a forma com que você vai atuar. Espero ter esclarecido para você. Eu acho que a sua dúvida foi bastante abrangente, mas caso tenha ainda alguma dúvida, pode mandar novamente que eu vou tentar esclarecer de outra forma.
Se você tem alguma dúvida sobre alguma tradição de matriz africana indígena, mande aqui nesse WhatsApp que eu teria o prazer de gravar um vídeo para você te explicando um pouquinho mais sobre a nossa querida e amada macumba e tudo isso que remete a ela. Eu sou Gesley Alves, eu fico por aqui, mas eu já gravei vários vídeos, é só clicar, eu tô deixando aqui do ladinho, você clica e continua maratonando no nosso canal. Eu fico por aqui, até mais, tchau, tchau.